Já parou para pensar o que seria ter que escolher entre a carreira dos seus sonhos e o amor da sua vida? Pois é, essa é a escolha impossível que está bem no coração de A Dançarina, a obra-prima trágica de Modi Ogai. Vamos mergulhar nessa história de amor, de dever e das consequências que, olha, assombram para sempre. No centro de tudo, a gente encontra um conflito que é universal. De um lado, o jiri, o dever com a nação, a honra da família, a promessa de uma carreira brilhante. Do outro, o ninjo, a paixão, o desejo pelo amor, a busca pela liberdade individual. E é o choque, sabe? O choque entre esses dois mundos que vai definir a jornada trágica do nosso protagonista. A nossa história, curiosamente, não começa no Japão. Ela começa na fria e intelectual Berlim do final do século XIX. E o nosso protagonista, Toyotaro, não é um estudante qualquer, não. Ele é da elite do Japão, enviado numa missão quase sagrada, a absorver todo o conhecimento europeu para ajudar a modernizar a nação dele. E a pressão em cima dele era imensa. Dá para resumir tudo nesse conceito aqui. Hishin Shuse. Sucesso não era uma escolha pessoal, entende? Era uma obrigação. Era o propósito da vida. O Toyotaro era visto menos como uma pessoa e mais como uma peça fundamental na grande máquina da modernização japonesa. Então, ele chega lá como uma máquina, sabe? Programado para ter sucesso. Mas a atmosfera de Berlim, aquela coisa romântica, livre, com arte, música, debates, tudo isso começa a corroer a armadura dele. Pela primeira vez na vida, ele sente o gostinho da individualidade, a emoção de pensar por si mesmo. E é exatamente nesse momento, nesse despertar, que o destino entra em cena. Um encontro que parece casual, mas que vai virar o mundo dele, aquele mundo de dever e regras, de cabeça para baixo. Ele conhece Elise, uma jovem bailarina. Ela é pobre, vulnerável, mas ela representa tudo que o mundo dele não é. Emoção pura, fragilidade, uma beleza que não segue regras. O que começa como um ato de bondade vira um amor avassalador. Para Toyotaro, Elise não é só uma mulher, ela é a personificação da liberdade que ele nem sabia que desejava. Mas claro, um amor como esse, entre um oficial de elite japonês e uma dançarina europeia de classe baixa, não ia passar despercebido, né? E as consequências são rápidas e bem severas. O governo japonês descobre o romance e o ultimato é brutal, direto ao ponto. Amar uma mulher considerada inferior era uma desonra para a missão dele e para o Japão inteiro. Ele foi forçado a fazer uma escolha impossível. E num ato de coragem surpreendente, Toyotaro se rebela. Ele escolhe a Elise. E a retaliação, imediata. Ele é demitido, perde a bolsa de estudos e, para os olhos da sociedade dele, sua honra é completamente destruída. E por um breve e precioso momento, eles encontram a felicidade. Vivem de forma humilde, com pouquíssimo dinheiro, mas com amor que preenche tudo. Elise engravida. Eles começam a sonhar com uma vida simples, bem longe das pressões do mundo. Mas o mundo que o Toyotaro tentou deixar para trás não esqueceu dele. E esse mundo retorna na forma de um amigo, trazendo com ele uma lógica fria e a promessa de destruição. É aí que entra em cena o Aizawa. Ele não é só um amigo, ele é a própria encarnação daquela sociedade rígida, focada no dever que o Toyotaro abandonou. Ele é a voz da razão, ou talvez da repressão. O que é fascinante aqui são os argumentos do Aiza. Ele não apela para a lógica, ele apela para a culpa, para o dever. Ele manipula o Toyotaro lembrando ele da família, do talento que está sendo desperdiçado, e aí ele apresenta a armadilha perfeita, uma oferta de emprego irrecusável, com uma condição fatal. E é aqui que a história chega no seu clímax, que é devastador. A vontade do Toyotaro, que parecia tão forte, começa a fraquejar, e a decisão que ele vai tomar vai levar a uma catástrofe. Com medo da pobreza e seduzido pela promessa de sucesso, Toyotaro cede. Ele concorda em abandonar Elise e o filho que eles esperam. Mas a covardia dele é tão grande que ele não consegue nem contar para ela. A tragédia se desenrola numa cascata de horror. A culpa o consome, ele adoece, fica paralisado. E é o Aizawa quem, com uma frieza cruel, revela a verdade para Elise. O impacto é tão brutal que a mente dela simplesmente se parte. O amor que a libertou se torna a arma que a destrói. A história termina não com uma resolução, mas com uma condenação. Toyotaro consegue tudo aquilo que a sociedade esperava dele, mas há um custo que vai assombrá-lo para todo sempre. Ele recupera a carreira, a honra, o futuro, ele se torna o homem de sucesso que estava destinado a ser. Mas é uma vitória vazia. Ele está preso numa vida de sucesso oco, eternamente assombrado pelo arrependimento.
E essa é a frase final da história, carregada de uma ironia amarga. Toyotaro reconhece que o Aizawa o salvou da pobreza, mas, ao mesmo tempo, ele o odeia por isso. Porque essa salvação foi também a sua danação. Condenou ele a uma vida de infelicidade. A tragédia do Toyotaro nos força a fazer uma pergunta difícil. O que vale mais, alcançar o topo do mundo, cumprindo todas as expectativas, ou ter a coragem de proteger a própria felicidade, mesmo que isso signifique perder tudo? A resposta, bom, ela fica suspensa no ar, tão relevante hoje quanto era há mais de um século, nos forçando a olhar para as nossas próprias vidas e para as escolhas que a gente faz todos os dias.